Estarei demonstrando agora o módulo controle de lojas dos sistemas TOTOS. Acessando com o meu usuário administrador, eu vou ter acesso a todos os processos disponíveis no licenciamento dos sistemas. O controle da database, onde eu posso a qualquer momento retroagir no período que eu quero analisar ou movimentar. O controle de grupos e empresas e filiais da sua base de dados. O ambiente operacional. Se o meu usuário tiver acesso a outros módulos implantados dos sistemas, exemplo aqui, faturamento, livros fiscais, call center, entre outros processos, eu acesso o módulo desejado por essa rotina. Hoje eu vou estar demonstrando todos os processos específicos do controle de loja, então por isso acessei como usuário administrador. O sistema dispõe de um controle de usuários bastante minucioso, controlando o perfil de acesso por módulo de sistema, por menu, por campo, controle de visualização ou manutenção do dado, controle de acesso por dia, período, semanal. Aqui, por exemplo, dando uma visão geral do módulo, à esquerda eu tenho a possibilidade de estar colocando o logo da minha empresa, exemplo aqui da CaixaSeg, para quem estamos elaborando este vídeo. O módulo de controle, o recurso de troca de módulo e os menus principais. Aqui uma pesquisa a qualquer programa ou processo disponível no sistema. Se eu colocar, por exemplo, escrever aqui cliente, ele vai me localizar onde tem esse processo com essa palavra. Aqui ele trouxe, como eu estou com o usuário administrador, ele me disponibilizou em diversos módulos. Por exemplo aqui, vamos pegar aqui, ó, em faturamento. Tem essa função no menu relatórios, diversos deles. Tem essa função também no menu atualizações. E aqui eu quero acessar diretamente o cliente. Clicando aqui, ele abre diretamente o processo que eu necessito, conforme eu selecionei. Conforme ele abre o processo, eu retomo aqui no menu à esquerda, abro a área principal e está aqui a pesquisa que eu fiz recentemente, vou deletá-la. E o cliente ficou aberto aqui dentro dessa área. Vou demonstrar dentro da área de clientes alguns recursos padrões do sistema. Aqui ainda no menu principal, eu tenho a aba favoritos, onde eu posso colocar atalhos diretamente aos principais processos que eu mais uso. Recentes, o sistema traz tudo que teve de acesso recentemente pelo meu usuário. Aqui, por exemplo, eu acessei produtos, o cadastro de produtos, eu clicando aqui ele já acessa diretamente o ambiente sem eu ter que navegar pelos menus. No cadastro de produto eu habilitei um filtro antes da entrada do browser para ter um acesso rápido por grupos de materiais ou serviços. Então, acessando, por exemplo, aqui o menu eletrônicos, é um filtro pré-definido onde eu trago somente
os produtos relacionados a esse grupo, esse agrupamento. Ou poderia ser categoria ou qualquer outro tipo de filtro que eu montasse. Nota-se que aqui em cima o sistema ele é multiprocesso. Eu abri cliente primeiramente, estou também com o produto aberto e eu vou podendo abrir vários processos aqui em cima conforme o perfil do meu usuário. Eu posso limitar esse recurso para o usuário. Retomando aqui o menu principal, no item atualizações estão todos os dados movimentados, cadastros, gravação de outros movimentos como atendimento, vendas, finanças, estoque, endereçamento de estoque. Todos os processos estarão disponíveis nessa área. Então aqui no menu atualizações eu tenho agrupado por função. Se a empresa trabalha com ponto de venda offline ou de acordo com a legislação do PAF-ECF, eu tenho que configurar as integrações com o sistema de retaguarda. PDV podendo trabalhar offline e com ou sem comunicação ele vai poder operar e retomando essa comunicação o sistema integra automaticamente a retaguarda. Compras, financeiro, estoque, entre outros. Os cadastros aqui nesse agrupamento são os cadastros comuns a diversas áreas do sistema, não só a loja principalmente, mas cliente, por exemplo, aqui que eu já abri recentemente, ele é relacionado a diversas áreas do sistema, como faturamento, financeiro, área fiscal. Então a gente chama de cadastros gerais. Daqui em diante, desse agrupamento de ponto de venda para baixo, são funcionalidades específicas do módulo que eu estou, controle de lojas. Então eu tenho aqui o cadastro de ponto de venda, então eu tenho que definir previamente os caixas, da empresa, os caixas de atendimento e as estações de trabalho. Então as estações partem desde o atendimento balcão até o atendimento no caixa. Entre outros recursos. No menu caixa aqui eu tenho as funcionalidades dos recursos de caixa, abertura e fechamento, leitura e redução, configuração do fechamento de caixa, movimentos bancários. Na gerência de loja eu tenho as regras comerciais e fiscais da loja como um todo, alíquotas, horário de verão, regras de desconto, memória fiscal das impressoras. Na gerência contábil eu só vou utilizar esse módulo, esse menu, se eu tiver a contabilidade implantada, para que tudo seja integrado com ela. Caso contrário, nem utilizaria esse módulo, ele fica oculto dentro da configuração dos menus do usuário. Em cenário de venda são as regras comerciais, tabelas de preço, que eu estou abrindo aqui. Onde eu posso cadastrar diversas tabelas de preço por período, por cliente, por vendedor. Então nessa tabela de preço à vista, alterando ela aqui, eu tenho acesso a algumas configurações iniciais, vigência, atividade, publicação de preço e para e-commerce. Eu posso colocar os preços estabelecidos por produto, por grupo, atribuir regras de desconto, essas configurações por estado, por tipo de operação, estadual, interestadual,
definir faixas para aplicação desses valores e regras, bem como vigência por item da tabela, grupo, produto, estado, entre outros. Os caixas, eu defino para cada usuário que for ser um operador de caixa, as suas permissões e seus limites. Por exemplo, aqui um perfil comercial para o operador do caixa. As regras de desconto são os limites de desconto previsto para ele, por item, total, percentual e valor. Se ele vai ter acesso ao monitoramento de alguns tipos de erros no caixa, relacionados à sua operação, algumas falhas operacionais que o sistema vai entender que é uma violação de alguma regra. Aqui, se ele fosse trabalhar com o PDV com autosserviço de caixa, nas permissões eu defino por operador, por cadastro de caixa relacionado ao usuário que está acessando o sistema, os processos que são permitidos. Aqui embaixo uma legenda, então essa marcação com as bolinhas em 3 cores, verde acesso liberado, vermelho acesso negado e o amarelo liberado mediante autorização de um superior. E o superior eu defino quem será o superior deste caixa em questão. Aqui ainda em permissão eu tenho diversas funcionalidades. Se ele acessa a análise de crédito, se ele utiliza a TEF, se ele é um usuário, se esse usuário é um caixa de valores, pode fazer abertura e fechamento, sangria, redução, cancelamentos, alteração de parcela, aplicar desconto, diversas outras funcionalidades disponíveis. Então, usuário e caixa relacionado. Nas estações de trabalho, eu defino quais equipamentos estarão relacionados em cada ponto de atendimento. Por exemplo, um usuário que estiver utilizando esta configuração, eu defino se ele vai estar utilizando algum tipo de impressora fiscal, conforme os diversos fabricantes de mercado. A Bematec é uma linha de produtos da TOTS, tanto o software como o hardware. Conforme eu seleciono o fabricante, eu tenho os modelos pré-definidos que já estão homologados para o sistema de controle de loja da TOTS. As outras configurações do PDV, instalação, os modelos de impressão de cheque, está me exigindo que eu coloque uma configuração da Bematec. Ok. Olha lá. Os modelos de impressão de cheque, as impressoras, também como o cupom, modelo, mensagem para cupom fiscal, os leitores relacionados, aqui estão os modelos, leitor CMC7, tipo de cartão magnético, outros equipamentos como balanças, gavetas, display torre. Se a interface vai ser um desktop ou um terminal touchscreen, sendo touchscreen, o modelo homologado até então é o ATEC. Se tem TEF, qual tipo do TEF que eu estou utilizando, se vai ter impressão da consulta, vai imprimir o comprovante, os tipos de consulta através do TEF, logo abaixo aqui, como Serasa, Telecheque, Cheque TecBan, entre outros. As configurações do chequepré.com para consulta,
e outras integrações do sistema, como análise de crédito aqui, venda offline, integração com o back-office para PDV de autosserviço. Continuando aqui nas funções principais, em cenário de venda, eu tenho regras de desconto, regras de bonificação, multinegociações, sugestão de venda, onde eu defino quais formatos de apresentação de sugestão de outros produtos durante o processo de venda, como por exemplo, quando eu selecionar um item, o sistema tem a opção de demonstrar quais itens também são adquiridos pelo cliente quando aquele item é adquirido, aquele item principal. É uma relação de oferta de outros produtos durante o processo de venda. Depois eu vou demonstrar essa funcionalidade na área de atendimento. Aqui em atendimento, a venda assistida é para cupom fiscal, venda direta para emissão de nota fiscal. A rotina de troca, que está ligada diretamente à devolução de mercadoria e utilização de cupom troca no processo de venda para quitação de outros produtos, estorno de venda e exclusão do documento gerado pelo processo de venda, nota fiscal, orçamento, pedido. Na gerência de vendas, outros processos relacionados, como comissionamento da equipe de vendas, as regras fiscais de entrada e saída, tipo de entrada e saída, é um cadastro que é essencial para as operações fiscais que ocorrem no sistema, como compra, venda, bonificações de entrada ou saída, remessas, devoluções. Então, todas essas regras estão definidas neste cadastro. Então, neste cadastro aqui, por exemplo, esse tipo de entrada e saída, tipo entrada, como está configurado aqui, aqui eu tenho uma compra de serviço, aqui eu tenho uma compra de mercadoria. Então, nessa compra de mercadoria, eu vou calcular ICMS, não tenho cálculo de IPI e outras regras tributárias. Acessando esse cadastro, vou alterar através do botão. Eu defino, por exemplo, se ele vai gerar duplicado, ou seja, como trata-se de uma entrada de aquisição de mercadoria, de compra de mercadoria, o gerar duplicado significa que ele vai gerar o título de contas a pagar no módulo financeiro. Esse item atualiza estoque, significa que ele vai atualizar o saldo de estoque para o produto que está sendo movimentado por esse tipo de entrada. Entre outros, os impostos previstos nessa operação, são diversas configurações de impostos. Então, esse cadastro deve ser apoiado na empresa por alguém que conheça da parte tributária. Se não tiver um especialista fiscal dentro da empresa, o terceirizado de escritório contábil pode apoiar a empresa nessa configuração do sistema até para gerar os movimentos com a escrituração correta, auxiliando futuramente a empresa no envio das informações para o escritório contábil. Em outros dados também tem outras configurações regulamentadas. SUFRAMA, outras regras tributárias. Nesse cadastro ainda tem os tipos de movimentação, que são os tipos relacionados às operações de entrada e saída fiscal ou internas. Então eu tenho diversos tipos de configuração. Aqui, por exemplo, uma configuração de tipo de movimento, requisição para consumo interno. Isso vai ser utilizado para classificar a movimentação do material dentro da empresa
na sua retirada ou devolução para dentro do armazém de estoque. Se a unidade, a empresa trabalha com várias lojas, eu tenho a identificação de lojas para trabalhar com redirecionamento logístico, ou seja, num atendimento ao cliente, eu não tendo estoque dentro da minha empresa por exemplo, ou matriz, eu posso fazer uma venda reservando o material em outra loja e programando a saída do material pela outra loja através do cliente retirando ou a empresa fazendo uma entrega. Então isso se chama redirecionamento logístico. Outros processos são os processos financeiros. Nesse menu gerência de finanças, eu tenho as naturezas financeiras de receita e despesa, é uma visão contábil já na operação financeira, o que permite a geração de várias análises sintético e analítico. Então, no cadastro de natureza, eu defino outras regras de impostos, fiscal, jurídico, dados contábeis, na classificação de cada título. Assim, quando eu tiver uma retenção a ser gerada a partir do lançamento de um título a receber ou pagar, se eu tiver configurado essa retenção aqui, por exemplo, o cálculo ISS, o sistema já vai gerar automaticamente o título deste tributo. Outras informações do processo financeiro são os títulos de contas a receber, contas a pagar, as baixas, a geração de borderô para gerar arquivo de cobrança ou pagamento dos títulos para envio ao banco, o gerenciamento de cheques, cheque à vista ou pré-datado, com controle de compensações, devoluções, a transferência de carteira para baixa, a transferência de caixa em carteira, as baixas de conta corrente. Na gerência de estoque é a área de ressuprimentos ou suprimentos. Eu tenho as solicitações de compra, os pedidos de compra, recebimento de material, saída de material de estoque, requisição de material no estoque, transferência de estoque em armazém, inventário. E se eu tiver algum processo de montagem ou fabricação dentro da minha loja, eu ainda posso controlar um pequeno processo industrial, cadastrando as estruturas desse produto a ser montado ou fabricado e gerando os processos de ordem de produção. E isso pode acontecer por ponto de pedido, conforme a demanda de montagem ou fabricação. O controle de endereçamento nesse agrupamento de funções, onde eu tenho como controlar o meu estoque por endereço dentro do meu armazém. Eu cadastro os endereços e faço a distribuição do saldo em cada endereço do produto. Uma regra de bloqueio de margem comercial, onde eu defino esse limite quando o sistema entender que naquela operação de venda o limite foi atingido, ele pode bloquear o orçamento, não permitindo a sua finalização, dependendo de uma autorização superior ou bloqueio definitivo. E o controle da garantia estendida para determinados produtos que venham a ser necessário controlar garantia. Aqui no menu à esquerda, eu fechei atualizações e vou acessar consultas. Em consultas eu tenho várias consultas que são disponíveis na própria tela do sistema, que podem ser gerados também planilhas e gráficos visuais ou impressões. Então tenho resultados de vendas, de TEF, de finanças, de estoque,
e outros indicadores de perda e rentabilidade. E aqui em relatórios são os layouts prontos, previamente desenvolvidos, layout de relatório, são padrões, onde eu tenho diversos modelos por processo, vendas, finanças, estoque e garantia. Esses layouts são padrões, mas podem ser personalizados até mesmo pelo usuário, onde são configurados modelos de visualização diferente, alteração nas colunas de impressão, nas linhas e colunas de dados e outras personalizações. Essa foi uma visão geral do sistema, onde eu tenho aqui ainda a miscelânea com algumas rotinas de fechamento e processamentos mensais, e não ajuda dados do help do sistema, nesse item aqui da nomenclatura Proteus, e dados técnicos para apoio a suporte técnico. Nota-se que durante essa visão geral do módulo, eu acessei vários processos do controle de lojas e eles ficaram abertos aqui em cima. Ou seja, é uma operação multiprocesso que o sistema permite.